Tudo bem, gente? Bom dia para vocês aí, alunos do terceiro ano, né? Vamos iniciar aqui novamente uma videoaula e a nossa videoaula vai iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi proposta a vocês na nossa aula passada. Então, na aula passada, os alunos aí do terceiro ano estudaram aí sobre a questão, né, da relação na atividade de ciência, da relação entre os animais, né, e as plantas, né, o círculo da vida aí entre os animais. Então, vocês vão pegar um livro de ciência e vão abrir aí na página 398 para encontrar este conteúdozinho aí. O primeiro pergunta para vocês: quais são as etapas do círculo da vida dos seres humanos? Então, pessoas. Ele está perguntando aí sobre as pessoas. Nós, os seres humanos, passamos por etapas ao longo da nossa vida e cada uma dessas etapas é de fundamental importância para quê? Para que nós possamos adquirir conhecimentos e habilidades que serão aproveitadas e aperfeiçoadas, né, na próxima etapa. Então, o que é que a gente pode escrever aí? As nossas etapas são o nascimento, a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice. Como é chamado o processo pelo qual passa a borboleta e o sapo durante o seu ciclo da vida? Então, esses dois animais são exemplos, né, de animais que sofrem o processo de metamorfose, quer dizer, eles se modificam, né? O nome metamorfose significa justamente isso, mudança do corpo. No 3 aqui tem dizendo: ordene as fases da vida da borboleta. Então, primeira coisa que acontece aí é o 1 aqui, o ovo, né? Ela coloca o ovo. Depois, o 2, quando o ovo dela eclode, ela vira uma largata. Depois essa largata passa por um processo, né, de alimentação muito grande. A largata ela precisa comer muito, né, para que depois ela vire o que aqui? A pupa. Quando ela está no processo da pupa, ela vai desenvolver aí o casulo dela, que dentro do casulo, desse casulo sairá quem? A borboleta. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos aí para a nossa próxima página, né? Na próxima página aí, na página 399, tem dizendo assim: qual é a importância da reprodução para a vida animal? A reprodução garante a formação de filhotes e a continuidade da espécie. Quinto, nas regiões de estação seca e úmida, bem definidas, quando os sapos se reproduzem. Então, no início da estação chuvosa. É a resposta aí do quinto. Sexto, quando ocorrem disputas entre machos da mesma espécie, né? Durante a época da reprodução. E aí tem o grupo dos animais que nascem a partir de ovos e dos animais que nascem da barriga da mãe, né? A gente já sabe aí que todos os animais que nascem a partir de ovos são chamados de ovíparos e os animais que nascem da barriga da mãe são chamados de vivíparos. Então ele quer que você recorte figuras de animais ou até desenhe um exemplo de um animal que nasça a partir dos ovos e o outro que nasça da barriga da mãe. Então, não esqueçam de colocar aí a questão da data de hoje, da correção de vocês. E aí vamos dar início à nossa aula de português, hoje utilizando aí o nosso livro, né? E na nossa aula de português hoje, a gente vai falar aí sobre a acentuação das oxítonas. E vocês vão encontrar esse conteúdo nessa página que a Prova vai falar para vocês agora.
Então, todo mundo vai pegar o livrinho aí e vai abrir na página 46. Só que antes da gente falar sobre a acentuação das oxítonas, vamos fazer aí de novo uma breve revisão sobre a questão das sílabas. Então, vamos descobrir primeiro o que é uma sílaba, né? Sílaba são grupos de sons que emitimos em cada um dos pulsos. O que ele quis dizer? Quando eu tenho aí uma consoante e eu junto a uma vogal, eu dou origem a um som novo. A gente já sabe disso, né? Digamos lá, eu tenho a letrinha C e tenho a vogal A. Se eu uno as duas, né? Se eu junto o C e o A, eu dou origem a outro som, que é o pedacinho K. Então, é o que ele chama aí de um pulso de voz. Então, existem palavras que possuem somente uma única sílaba. Existem palavras que possuem 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas, né? De acordo aí com a quantidade de sílabas, a gente já sabe que as palavras podem ser classificadas de forma diferente. Não vamos entrar aí na classificação das sílabas, porque essa não é a nossa proposta hoje. O que eu quero que vocês lembrem? O que é uma sílaba? Então, para que eu tenha uma sílaba, é necessário que eu tenha uma consoante e uma vogal juntas, que dão origem aí a um novo som. Por isso que ele fala, sílaba são grupos de sons que se emitem em cada pulso de voz. Todas as vezes que eu abro a boca para pronunciar um pedacinho, eu estou usando aí um pulso de voz. Se eu pegar aí no exemplo a palavra bola, então, quantos pulsos de voz eu vou utilizar aí? 2, porque eu vou dizer bó, primeiro som, lá, segundo som. Então, já me lembrei aí, já revisei o que é uma sílaba, eu agora vou falar que todas as palavras possuem uma sílaba mais forte. Não existe na língua portuguesa uma palavra que não possui a sílaba tônica. A sílaba tônica é a mesma coisa da sílaba forte. Então, ele diz assim, ó, a sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, né, com mais força, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Então, do jeito que eu digo que não existe palavras sem sílaba tônica, também não existe palavras com 2 ou 3 sílabas tônicas. Coisas que eu preciso lembrar aí, terceiro ano. Todas as palavras possuem sílaba tônica, mesmo que essa palavra não seja acentuada, né? Não tem acento, ela vai ter a sílaba mais forte. E também, nesta palavra, não existe 2 sílabas tônicas, somente uma. Então, a palavra café, a palavra camelo e a palavra mágica, todas elas possuem a sílaba mais forte. A Pro aí fez até o destaque, né, desta sílaba mais forte. E de acordo com essa sílaba forte, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então vamos lembrar aí, ó. Todas as palavras que têm a última sílaba forte é chamada de oxítonas. Todas as palavras que têm a penúltima sílaba forte, paroxítonas. E as palavras com a antepenúltima sílaba forte, proparoxítonas. Então, agora vamos nos concentrar no nosso conteúdo de hoje, que é o estudo das acentuações das palavras oxítonas. Então, todas as palavras que a Pro vai trazer aqui para vocês terão a última sílaba forte. Só que aí eu preciso saber, o que é que eu vou aprender agora? Quando que eu vou acentuar e quando eu não vou acentuar essas palavras oxítonas. Ó, as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é pronunciada com maior intensidade, né? A sílaba tônica, independente de receber ou não acentuação gráfica. Então, aí ele já me disse que existem palavras oxítonas acentuadas e palavras oxítonas não acentuadas. Então, aí eu trouxe uma palavra, né, acentuada, que é a palavra picolé. A palavra picolé é uma palavra oxítona, mas ela possui acento. E aí a gente se pergunta,
Porque a palavra picolé é uma oxítona e tem acento. Mas a palavra abacaxi também é oxítona e não tem acento. E a palavra sabiá é oxítona, mas possui acento. E aí vocês ficam pensando aí na cabecinha de vocês. Por que uma palavra recebe acento e outra palavra não recebe acento? A gente nos pergunta isso, pois vamos descobrir isso hoje. Por que a palavra picolé é oxítona e possui acento, mas a palavra abacaxi também é oxítona, mas não tem acento? Então, vamos aí, gente, ó. Primeira regra, para a gente descobrir por que isso acontece. Então, as palavras oxítonas que são acentuadas, graficamente, respeitam as seguintes regras. Então, as palavras que possuem acento agudo ou circunflexo, ou até mesmo o sinal gráfico do tio, precisam obedecer algumas regras para que elas possuam esse acento. Então, essas regras que a gente vai aprender agora. Quando a palavra é oxítona e termina com a vogal A, E e O, seguida ou não da letrinha S, elas possuem acento. Então, percebam que lá a palavra picolé terminou com o que, gente? Com E, por isso que picolé tem acento. A palavra abacaxi terminou com I, mas tem dizendo aqui, ó, que não se acentua as oxítonas que terminam com I. Somente as oxítonas que terminam com A, com E e com O. Então, é por isso que a palavra picolé, que termina com E, tem acento. Sabiá, que termina com A, tem acento. Né? Eu posso colocar aí, pensar aí em outra palavrinha aí que termina com pó. A palavrinha pó, né? É uma oxítona. Termina com O, também tem acento. Então, não se acentua a palavra abacaxi porque não se coloca acento nas palavras que terminam com vogal I e com vogal U. Só se acentua as oxítonas, aquelas que têm a última sílaba tônica, que terminam com A, com E e com O, se elas estiverem no singular ou no plural. Então, vou trazer um exemplo. Ó, tá vendo aqui? A palavra sabiá termina com A, por isso que é acentuada. Se for aliás, que é seguida de S, também termina aqui, precisa de acento. A palavra café, ela é acentuada porque termina com E. A palavra giló é acentuada porque termina com O. Então, percebam aqui que não existe nenhuma palavra aí com I e com U, porque as oxítonas que terminam com I e com U não recebem acento. Essa é uma das regras. Só recebem acento as oxítonas terminadas em A, em E e em O. Então, vamos continuar aí, gente. Então, as palavras, né, que terminam também com EM ou ENS também serão acentuadas. Então, as palavras que têm a última sílaba tônica e no final dessa palavra vocês encontram um pedacinho EM, como é o caso de amém, ou ENS, como é o caso de parabéns, todas elas terão acento, né? Essas palavras oxítonas aí serão acentuadas. E quando elas forem ditongo, eu não lembro mais o que é ditongo. Ditongo é quando a gente tem a união, né, de duas vogais na mesma sílaba. Aqui como é o caso da palavra anel, né? Que a palavra anéis tem duas, né? Duas vogais. Céu tem duas vogais. Anzóis tem duas vogais. São chamados de ditongos, né? Então, todos os ditongos, como EI, EL e OI, possuem acento seguido ou não da letrinha S.
Então, o que a gente aprendeu aí? Vamos recapitular aí, terceiro ano. Que oxítonas são as palavras, né, classificadas com a última sílaba forte, que eu vou acentuar, vou colocar acento nas palavras oxítonas que terminarem em A, em E e em O, seguido ou não de S, que eu vou acentuar, vou colocar acento nas oxítonas que terminam em EM ou ENS, e que também vou acentuar as oxítonas que terminam em ditongo aberto, EI, EU, OI. E que eu não acentuo, né, as oxítonas que terminam em quê? Em I, em U. Então, hoje a Pro vai trazer a proposta para vocês aí da leitura do texto, né, no livrinho de vocês, que estão aí na página 43 e 44. Vocês vão ler esse texto para que vocês consigam fazer a atividade que está aí na página 45, e depois vocês vão para a página 46 e 47 sobre o conteúdo da acentuação das oxítonas. Então, hoje, o terceiro ano tem muita atividade para corrigir, para fazer, viu, gente? Leitura do texto e 3 páginas do livro de português para vocês colocarem em dia. Então, vamos ficar por aqui, que é para que vocês consigam fazer a atividade direitinho, né? Sem levar muito tempo no dia de vocês. Então, gente, até lá!